quero que vocês comecem a entender, muitos de vocês são gestores, né? E muitos de vocês estão à frente de equipe, à frente de serviços. E uma das coisas, quando a gente fala de segurança do paciente, é a gente andar conforme a norma, tá? Então, não tem como eu construir segurança do paciente se eu não conheço a norma, se eu não conheço as regras. Então, isso tem que ser muito claro para quem está à frente de um serviço. Então, lá na RDC 36, ela diz que segurança do paciente é a redução ao mínimo aceitável do risco de danos desnecessários associado à atenção à saúde. É isso que é dito lá a respeito de segurança do paciente, no artigo 3º. Então, o serviço ele tem que trabalhar pensando que qual é o nível aceitável. O que a gente aceita? O que eu tolero de erro, gente? E daí a fala, né, da nossa colega é muito real. Eu me colocar no lugar do paciente. O que eu aceito de erro? Quando a gente pensa no erro para a gente fala assim, eu não aceito erro algum, né? A minha tolerância para o erro é 0. A minha tolerância para falha é 0. Mas o meu serviço, ele oferece ações de barreira que fazem com que não tenham esses danos ao paciente. Então, quando eu falo de segurança do paciente, eu falo de uma assistência que vai oferecer uma assistência livre de danos para o paciente. Vai acontecer? Vai, gente. Lamentavelmente vai acontecer. Contudo, nós precisamos agora redesenhar os processos assistenciais para que a gente possa fazer esse ambiente seguro, ser existente e real dentro das instituições. Quando a gente fala no contexto da auditoria, isso é um pouquinho diferente, porque como auditor, o meu olhar, e aí como tem alguns alunos da auditoria aqui, tá? Eu vou tentar trazer o paralelo dos dois. Então, tem gente de gestão, tem gente de UTI, tem gente de auditoria, né? Então, para a gente não perder o fio da meada do pensamento, eu vou trazer para vocês, como auditor, a percepção de um auditor é de buscar entender se aquela instituição ela oferece condições adequadas para a prestação da assistência. Como é isso, professor? Se eu sou auditor do convênio de contas externas, eu vou lá auditar e eu vou dizer assim, olha, o meu contrato ele vai te pagar por 2 fraldas. Então, somente, só. 2 fraldas, ok? E aí, eu sou do hospital e eu digo, olha, mas aqui no hospital a gente está trabalhando para evitar lesões por pressão. E por isso a gente tem o protocolo, e nesse protocolo a gente faz troca de fralda sempre que o paciente está molhado, muda de decúbito, a gente faz isso, faz isso, faz isso. A partir de agora, com essas boas práticas, nós vamos usar 10 fraldas por dia. Se o meu serviço consegue mostrar isso para o auditor externo, o auditor externo, ele vai dizer assim, beleza, eu quero ver essas práticas. Então, meu paciente não pode ter lesão por pressão, meu paciente tem que sair daqui melhor do que ele entrou, eu vou pagar as 10 fraldas, certo? Agora, você vai lá auditar a conta, você disse para ele que ele pode usar as 10 fraldas por dia. Você vai lá auditar a conta e quando você chega na auditoria da conta, você lê o prontuário e você percebe que o paciente está com uma lesão por pressão. Você vai pagar as 10 fraldas como auditor? E aí? Mente? Raquel, pode falar. Não, professora, se ele não conseguiu evitar os erros, ele não vai pagar essas fraldas. E aí a gente chama de glosa, não é? Você está aprendendo isso lá aí na pós de Sim, vocês, não é? sim, sim. E aí eu vou falar, eu não vou pagar. Por que eu não vou pagar? Porque agora eu vou ter que pagar o curativo, que é muito mais caro. E aí, gente, é a visão do que o auditor precisa ter a respeito de segurança do paciente. Eu preciso conhecer os protocolos e entender, né, a questão do porquê que o paciente adquiriu um dano dentro da instituição de saúde. E aí, hoje, a gente tem o outro viés, que é o viés jurídico. Então, aí as instituições começam a brigar hoje para dizer assim, eu não vou me responsabilizar por esse dano. O profissional que está lá na ponta,
que quebrou os protocolos, que quebrou a forma correta de fazer, que não cumpriu com aquilo que era para a melhora do paciente, ele também tem que se responsabilizar. Então, hoje, nesse cenário louco que a gente vive, a gente tem a segurança do paciente, que vai desde as questões financeiras, questões jurídicas, questões sociais, questões éticas e questões de qualidade da assistência. Então, hoje a gente anda num cenário onde, como gestor, e aí eu estou tentando fazer vocês pensarem um pouquinho, se meus exemplos não derem certo, vocês peçam para eu reformular, para vocês poderem compreender isso nos níveis de gestão. Se o meu gestor de área, se eu sou gestora, igual alguns de vocês falaram, eu sou chefe hoje, sou supervisora. Se você não entender que segurança do paciente tem que fazer parte das suas práticas, das suas escolhas diárias, você não vai conseguir fazer com que o seu colaborador ele faça a medicação correta. Da mesma forma que se o seu diretor, que está acima de você, se ele não tiver segurança do paciente acima das metas financeiras da instituição, ele não vai conseguir introjetar dentro da instituição essas boas práticas. Deu para compreender? E tudo isso está dentro da resolução e dentro da portaria. Então, eu queria que vocês pegassem de verdade esse material para que vocês lessem junto com a lei, tá? Porque segurança do paciente a gente não tem como trabalhar fora dela.